Bem-vindo ao canal de leitura da Inês. Aqui você encontra leituras narradas de grandes obras da literatura clássica, ideais para relaxar, refletir e adormecer. Inscreva-se e transforme a leitura em um ritual. As Mil e Uma Noites. Continuação da história do príncipe Zen Alajnam e do rei dos gênios. Assim, percebeu de repente no lago um barco de sândalo vermelho, num mastro de âmbar. Desfraldava-se ao vento uma bandeirola de cetim azul. Só havia um barqueiro, cuja cabeça se assemelhava à de um elefante, enquanto seu corpo tinha a forma de um tigre. Quando o barco se aproximou do príncipe e de Mobarec, o barqueiro pegou-os com sua tromba, um depois do outro, e colocou-os no barco. Em seguida, passou-os para o outro lado do lago, num instante. Tornou então a pegá-los com a tromba, colocou-os na margem e desapareceu imediatamente. Agora podemos falar, disse Mobarec. Essa ilha é do rei dos gênios. Não há outra semelhante em todo o mundo. Olhai para todos os lados, príncipe. Haverá pouso mais encantador do que este? É sem dúvida uma verdadeira imagem do maravilhoso lugar que Deus destina aos fiéis observadores. Veja os campos cobertos de flores e de todo tipo de ervas perfumadas. Admirai estas lindas árvores, cujos frutos deliciosos vergam os ramos para o chão. Desfrutai o prazer que proporcionam os cantos harmoniosos de 1000 pássaros, de 1000 espécies desconhecidas, nos demais países. Zen não pôde deixar de contemplar a beleza de tudo quanto o rodeava e viu outras coisas maravilhosas, conforme ia avançando para o interior da ilha. Finalmente chegaram a um palácio de finas esmeraldas, rodeado por um largo fosso, em cujas bordas, a certa distância uma da outra, estavam plantadas árvores tão altas que com sua sombra cobriam todo o palácio. Em frente à porta de ouro maciço, havia uma ponte feita com uma única escama de peixe. Embora tivesse no mínimo 6 toesas de comprimento por 3 de largura, à cabeça da ponte achavam-se vários gênios de desmedida altura, que defendiam a entrada do castelo, com grossas maçãs de aço da China. Não continuemos, disse Mobarec, que os gênios nos matarão, e se quisermos que não venham a nós, teremos de realizar uma cerimônia mágica. Ao mesmo tempo, tirou de uma bolsa 4 faixas de tafetá amarelo. Com uma rodeou a cintura, a outra colocou sobre as costas, e entregando as 2 restantes ao príncipe, pediu-lhe que o imitasse. Depois, Mobarec estendeu sobre o chão 2 toalhas, em cujas bordas espalhou algumas pedras com almíscar e âmbar. Em seguida, sentou-se sobre uma delas, enquanto Zen fazia a mesma coisa sobre a outra. E Mobarec disse então ao príncipe: Senhor, vou agora conjurar o rei dos gênios, que vive no palácio, a apresentar-se aos nossos olhos e que ele venha sem cólera. Confesso-vos que me inquieta sua recepção. Se a nossa chegada à sua ilha lhe desagrada, aparecerá sob o aspecto de espantoso monstro. Mas se aprovar o nosso fim, se mostrará sob a forma de um homem de bom aspecto. Quando estiver na nossa frente, tereis de levantar-vos e saudá-lo, sem sairdes da vossa toalha, pois caso contrário, morrereis infalivelmente. Diga-lhe: soberano Senhor dos gênios,
meu pai, que era vosso servidor, foi arrebatado pelo anjo da morte. Proteja-me como sempre protegestes meu pai. E se o rei dos gênios, acrescentou Mobareque, vos perguntar que favor desejais que ele vos conceda, respondereis: Senhor, suplico-vos humildemente a 9ª estátua. Mobareque, após ter assim instruído o príncipe Zen, começou as suas conjurações. Imediatamente feriu-lhe os olhos um longo relâmpago, seguido por um poderoso trovão. A ilha inteira cobriu-se de espessas trevas e um vento furioso se ergueu. Ouviu-se em seguida um grito terrível. A terra estremeceu, semelhante ao que Asrafiel causará no dia do julgamento. Zen, emocionado, começou a tirar do estrondo um péssimo presságio quando Mobareque, que sabia melhor do que ele o que pensar, sorrindo lhe disse: Tranquilizai-vos, meu príncipe, tudo vai bem. Com efeito, no mesmo instante, o rei dos gênios apresentou-se sob a forma de um homem. Não deixava, contudo, de ter no seu semblante algo de feroz. Mal o príncipe Zen o percebeu, dirigiu-lhe a saudação que Mobareque lhe havia ensinado. O rei dos gênios respondeu-lhe sorrindo: Ó, meu filho, servi teu pai, e todas as vezes em que ele vinha prestar-me o devido respeito, presenteava-lhe com uma estátua. Não sinto menos amizade por ti. Obriguei teu pai, alguns dias antes da morte, a escrever o que leste sobre a peça de cetim branco. Prometi-lhe tomar-te sob a minha proteção e dar-te a 9ª estátua, que em beleza ultrapassa as que possuis. Comecei a manter minha palavra. Fui eu que tu viste em sonho sob a forma de ancião. Fiz com que descobrisses o subterrâneo onde se encontram as urnas e as estátuas. Participei grandemente de tudo quanto te sucedeu, ou melhor, sou a causa. Sei o que te trouxe aqui. Obterás o que desejas. Mesmo que nada tivesse prometido a teu pai, eu a daria a vós de boa vontade. Mas antes, é preciso que me jures, por tudo quanto torna um juramento inviolável, que voltarás a esta ilha e me trarás uma jovem de 15 anos, virgem e não desejosa de conhecer homens. É preciso também que a sua beleza seja perfeita e que tu te domines e sequer tenhas o desejo de possuí-la ao conduzi-la para cá. Zen pronunciou o temerário juramento exigido. Mas, senhor, disse em seguida, supondo eu seja bastante feliz para encontrar a jovem que exiges, como poderei saber que a encontrarei? Confesso, respondeu o rei dos gênios, sorrindo, que nesse ponto poderás enganar-te. Tal conhecimento é superior aos filhos de Adão. Por conseguinte, não pretendo confiar em ti. Eu te darei um espelho, que terá mais certeza do que tu. Quando vires uma jovem de 15 anos perfeitamente bela, deverás apenas olhar no teu espelho, que a refletirá. O espelho se conservará puro e límpido, se ela for casta. Se pelo contrário ele se embaciar, será sinal de que a jovem já deu algum passo errado, ou pelo menos desejou dá-lo. Não te esqueças, portanto, do juramento. Mantenha-o como homem honrado. De outro modo, tirar-te-ei a vida, apesar da amizade que experimento por ti. Zen Alasnam mais uma vez prometeu que guardaria fielmente a palavra empenhada. O rei dos gênios, então, deu-lhe um espelho e disse-lhe:
Ó meu filho, poderás voltar quando quiseres. Eis o espelho de que te valerá. Zen e Mobarec despediram-se do rei dos gênios e rumaram para o lago. O barqueiro, com cabeça de elefante, aproximou-se e tornou a passá-los da mesma maneira. Reuniram-se as pessoas da comitiva e voltaram para o Cairo. O rei Alasnam descansou alguns dias na casa de Mobarec. Em seguida disse-lhe: partamos para Bassorá e procuremos uma jovem para o rei dos gênios. Mas não estamos na grande Cairo? Perguntou Mobarec. Não conseguiremos encontrar aqui lindas jovens? Tendes razão, disse o rei, mas como faremos para descobri-las? Não vos preocupeis, senhor, respondeu Mobarec. Conheço uma anciã muito hábil. Encarregá-la-ei desse trabalho. Efetivamente, a anciã mostrou ao príncipe grande número de jovens de 15 anos. Mas quando, após as contemplar, consultava o espelho, a fatal pedra de toque da sua virtude, ele se embaciava sempre. Todas as jovens da corte e da cidade com 15 anos de idade submeteram-se ao exame e jamais o espelho se conservou puro e límpido. Quando viram que não podiam encontrar criaturas castas no Cairo, partiram para Bagdá. Ali alugaram um magnífico palácio, num dos mais belos bairros, e começaram a oferecer banquetes. Depois de todos terem comido no palácio, eram os restos levados aos derviches, que assim levavam vida regalada. Ora, havia no bairro um imã chamado Bubekir Muezin. Era um homem vão, soberbo e invejoso. Odiava os ricos simplesmente por ele ser pobre. A sua miséria o azedava tanto quanto a prosperidade do próximo. Ouvindo falar de Zen Alasnam e da abundância que em sua casa reinava, não foi preciso mais para criar aversão ao príncipe. Levou a coisa a tal ponto que um dia na mesquita disse ao povo, após a prece da tarde: meus irmãos, ouvi dizer que veio alojar-se no nosso bairro um forasteiro que todos os dias despende quantias enormes. Talvez seja esse desconhecido um celerado ladrão no seu país de consideráveis bens e talvez tenha vindo para cá simplesmente para gastá-los. Acautelemo-nos, meus irmãos. Se o califa souber que há no nosso bairro homem de tal tipo, é de temer que ele nos puna por não o termos avisado. Quanto a mim, declaro-vos que lavo minhas mãos e que, se verificar um acidente, eu não terei culpa nenhuma. O povo, que é facilmente persuadido, gritou uníssono: é o vosso dever, doutor, comunicai a notícia ao conselho. O imã, então satisfeito, retirou-se e pôs-se a compor um relatório, resolvido a apresentá-lo ao califa no dia seguinte. Mobarec, porém, que assistira à prece e que ouvira as palavras do doutor, guardou 500 séquins de ouro num lenço, fez um fardo de vários tecidos de seda e rumou para a casa de Bubekir. Este perguntou-lhe com rudeza o que desejava. Ó doutor, respondeu-lhe Mobarec com suavidade, entregando-lhe o ouro e as fazendas. Sou vosso vizinho e servidor. Venho a pedido do rei Zen, que aqui vive. Ele ouviu falar do vosso mérito e encarregou-me de vir e dizer-vos que desejaria conhecê-lo. Entretanto, roga-vos que aceiteis este pequenino presente. Bubekir, contentíssimo, respondeu a Mobarec:
Senhor, suplico por vosso intermédio perdão ao rei. Estou envergonhado por ainda não tê-lo visitado, mas repararei minha falta e amanhã irei apresentar-lhe os meus respeitos. Realmente, no dia seguinte, após a prece da manhã, disse Bubequir ao povo: Sabei, meus irmãos, que não há quem não tenha inimigos. A inveja ataca sobretudo os que possuem grandes bens. O forasteiro, de que vos falei ontem, não é um homem mau como quiseram pintá-lo alguns mal intencionados. É um jovem príncipe possuidor de 1000 virtudes. Guardemo-nos de fazer-lhe qualquer mal perante o califa. Bubequir, tendo apagado da mente do povo com aquelas palavras a opinião já formada a respeito de Zen na véspera, voltou para casa. Vestindo um traje de cerimônia, foi visitar o rei, que o recebeu afavelmente. Após várias saudações de ambos os lados, Bubequir disse ao rei: Senhor, tencionais viver muito tempo em Bagdá? Aqui ficarei, respondeu-lhe Zen, até que encontre uma jovem de 15 anos perfeitamente bela e tão casta que jamais tenha conhecido homem, nem desejado conhecê-lo. Procurais coisa bastante rara, respondeu o imã, e receio que a vossa busca seria inútil se não soubesse onde se acha jovem semelhante. Seu pai foi, em outros tempos, vizir, mas abandonou a corte e há muito que vive numa casa isolada, onde se entrega inteiramente à educação da filha. Se quiserdes, irei pedi-la para vós. Tenho certeza de que há de ficar encantado com um genro do vosso sangue. Não corramos tanto, respondeu o príncipe. Não desposarei essa criatura sem que antes verifique se me convém. Quanto à vossa beleza, posso fiar-me de vós, mas no tocante à sua virtude, que garantias me ofereceis? Mas que garantia pretendeis? Estranhou Bubequir. É preciso que eu lhe veja o rosto, respondeu Zen. Basta-me isso para tirar a minha conclusão. Conheceis tão bem assim as fisionomias? Respondeu o imã, sorrindo. Pois bem, vinde comigo à casa do vizir. Rogarei que vô-la mostre um momento, apenas, na sua presença. Muezin conduziu o príncipe à casa do vizir, que mal soube do nascimento e do propósito de Zen. Mandou chamar a filha, ordenando-lhe que tirasse o véu. Jamais se havia apresentado aos olhos do jovem rei de Bassorá beleza tão perfeita e provocante. O seu contentamento foi enorme, e mais encantado ainda ficou quando, ao tirar o espelho e consultá-lo, ele se manteve puro e límpido, vendo que finalmente se lhe deparara a jovem tão desejada, rogou ao vizir que a cedesse. Imediatamente chamado, o Cade não tardou em aparecer. Realizaram-se então o contrato e a prece do casamento. Após a cerimônia, Zen conduziu o vizir à sua casa, onde lhe ofereceu um esplêndido banquete e valiosos presentes. Em seguida, enviou à recém-casada um sem número de joias por intermédio de Mobarec. Na casa de Zen, realizaram as núpcias celebradas com toda a pompa conveniente à posição de Zen. Quando todos se retiraram, Mobarec disse ao seu amo: Vamos, senhor, não nos demoremos mais tempo em Bagdá. Retomemos o caminho do Cairo. Lembrai-vos da promessa feita ao rei dos gênios. Partamos, respondeu Zen. É preciso que eu a cumpra com fidelidade. Confesso-vos, porém, meu caro Mobarec, que se obedeço ao rei dos gênios, não é sem pesar.
A criatura que acabo de desposar é encantadora e estou tentado a levá-la para Bassorá, a fim de colocá-la ao meu lado no trono. Ah, Senhor, respondeu Mobarec, guardai-vos de ceder ao vosso desejo. Dominai vossa paixão, custe o que custar, mantenha a palavra dada ao rei dos gênios. Pois bem, Mobarec, disse o príncipe, cuidai de ocultar-me essa tentadora jovem. Não permitais que eu a veja. Talvez já a tenha visto demasiadamente. Mobarec mandou fazer os preparativos para a partida. Voltaram ao Cairo e de lá tomaram o caminho da ilha do Rei dos Gênios. Quando chegaram, a jovem que viajava em liteira e que o príncipe nunca mais vira depois das núpcias, disse a Mobarec: Onde estamos? Estaremos nos estados do rei meu marido? Senhora, respondeu-lhe Mobarec, convém desenganar-vos. O rei Zen só vos desposou para separá-la do vosso pai. Não foi para tornar-vos rainha de Bassorá que ele vos jurou fidelidade. Foi para entregar-vos ao rei dos gênios, que lhe pediu uma jovem como vós. Aquelas palavras ela pôs-se a chorar desesperadamente, o que muito comoveu o rei e Mobarec. Apiedai-vos de mim, disse-lhe. Sou uma forasteira e vós respondereis perante Deus pela traição que fizestes contra mim. Suas lágrimas foram inúteis. Apresentada ao rei dos gênios, este, após observá-la com muita atenção, disse a Zen: Príncipe, estou contente convosco. A jovem que me trouxestes é encantadora e casta, e o esforço que envidastes para cumprir sua palavra muito me agrada. Voltai aos vossos estados. Quando entrardes na câmara subterrânea, onde se encontram as 8 estátuas, vereis a 9ª, que vos prometi. Os meus gênios a transportarão. Zen agradeceu ao rei e retomou o caminho do Cairo com Mobarec. Mas pouco se demorou nessa cidade. A impaciência de receber a 9ª estátua fez com que ele apressasse a partida. Entretanto, não deixava de pensar na jovem desposada. Censurando-se pela traição, considerava-se causa e instrumento da sua desgraça. Ah, refletia, arranquei-a as ternuras do pai para sacrificá-la a um gênio. Ó beleza sem par, bem merecíeis sorte melhor. Zen, imerso nesses pensamentos, chegou finalmente a Bassorá, onde os seus súditos, encantados com o seu regresso, se entregaram a explosões de júbilo. Em primeiro lugar, ele foi contar a viagem à sua mãe, que ficou encantada ao saber que ele obtivera a 9ª estátua. Vamos, meu filho, vamos vê-la, pois sem dúvida deve estar no subterrâneo. O rei dos gênios assim vos garantiu. Zen e sua mãe, ambos impacientes por contemplar a maravilhosa estátua, desceram ao subterrâneo e entraram na sala das estátuas. Mas qual não foi sua surpresa quando, no meio de uma estátua de diamante, perceberam sobre o 9º pedestal uma jovem extremamente formosa que o príncipe reconheceu como a que conduzira a Ilha dos Gênios. Príncipe, disse-lhe a jovem, certamente vos assustais por ver-me aqui. Esperáveis ver algo mais precioso que eu, e tenho a certeza de que neste momento vos arrependeis de todo o vosso trabalho. Esperáveis, sem dúvida, muito melhor recompensa. Não, senhora, respondeu Zen.
Os céus podem provar que várias vezes pensei em faltar ao respeito devido ao Rei dos Gênios para vos conservar ao meu lado. Valha quanto valer uma estátua de diamante. Valerá porventura o prazer de vos possuir? Amo-vos muito mais que todos os diamantes e todas as riquezas do mundo. Quando ele terminou de falar, ouviu-se um trovão que fez estremecer o subterrâneo. A mãe de Zen recuou, aterrorizada, mas o Rei dos Gênios, aparecendo, afastou-lhe o temor. Senhora, disse-lhe, protejo e estimo vosso filho. Quis ver se com sua idade seria capaz de dominar sua paixão. Bem sei que os encantos desta jovem o feriram e que ele não manteve rigorosamente a promessa que me fizera de sequer desejar possuí-la. Mas conheço de sobejo a fraqueza humana para me ofender e estou contentíssimo com sua resistência. Eis a 9ª estátua que lhe destinava. É mais rara e mais preciosa que as outras. Vivei, Zen, prosseguiu, dirigindo-se ao rei. Vivei feliz com esta mulher, que é vossa esposa, e se quereis que vos seja fiel constantemente, amai-a sempre. Mas amai a ela exclusivamente. Não lhe deis rival, e eu respondo pela sua fidelidade. O Rei dos Gênios desapareceu depois de pronunciar estas palavras. E Zen, alegríssimo, consumou o seu matrimônio no mesmo dia, nomeando a esposa Rainha de Bassorá. Ambos, sempre fiéis, sempre apaixonados, viveram juntos muitos e muitos anos. A sultana da Índia mal terminou a história do príncipe, Zen Alasnam, pediu permissão para iniciar outra, o que Shahryar lhe concedeu para a próxima noite. Porém, visto que o dia não tardaria em surgir, assim, na noite seguinte, disse Sherazade: se quiser continuar comigo em outras histórias, o canal está aqui. Sinta-se convidado a voltar.